1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecestes ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. E nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Deus, a tua palavra é o cetro com o qual o Senhor governa a tua igreja. E nessa noite, Pai, em que começamos a expor 1 Timóteo, eu te peço mais uma vez, Jesus, que o Senhor se revele ainda mais para nós. Que daqui da tua palavra nós venhamos a extrair, Deus, pela ação do teu Espírito, mais e mais as grandiosas doutrinas do teu Evangelho. Mais e mais, ó Deus, exortações, admoestações, mais e mais amor pelo Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito nessa noite possa abrir o nosso entendimento, que esse conhecimento ele desça aos nossos corações e cause fervor em nós, que ele nos aqueça para a glória do teu nome. Ajuda-nos nesse momento, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos iniciando nessa noite uma série de sermões em 1 Timóteo, e com base nesses escritos inspirados, que são a palavra de Deus, nós vamos abordar a natureza da igreja. 1 Timóteo, que juntamente com 2 Timóteo e Tito, compreendem o que chamamos das epístolas pastorais. E estas são uma trilogia de cartas escritas pelo apóstolo Paulo a dois pastores, Timóteo, que recebe 2 cartas, e Tito, que recebe 1. E o intuito de Timóteo de Paulo a escrever essas cartas é exortar ambos a cumprirem as suas responsabilidades como pastores e a fazê-lo com integridade moral e com medida da autoridade bíblica. Ao estudarmos Tito, nós notamos que Paulo ele estava preocupado que Tito ficasse em Creta e endireitasse questões de negócios inacabados que estavam acontecendo ali naquela igreja, particularmente no que se referia à liderança dentro da igreja. Quando nós olhamos para 2 Timóteo, nós notamos a grande preocupação de Paulo à luz da sua morte, que estava iminente. E ele tinha o intuito de passar cuidadosamente orientações a esse jovem tenente, se assim podemos dizer, que era Timóteo. E agora, meus amados, ao escrever 1 Timóteo, carta essa que nós vamos começar a expor nessa noite, Paulo ele explica no final do capítulo 3, no verso 14, que ele está escrevendo dessa maneira para que, embora ele espere vir a ver Timóteo, se ele se demorar, e aí ele diz, eu estou escrevendo
essas instruções para que saibais como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a coluna e o fundamento da verdade. Sua grande preocupação, então, é que haja crença verdadeira e comportamento correto. E ele se apressa em abordar o que ele considera a questão mais importante de todas: a existência desses falsos mestres que surgiram dentro da comunhão dos irmãos, dentro da igreja. E assim, nessa noite, nós vamos lidar com esses versículos sob o título que eu quero dar de A Falsificação do Cristianismo. E Paulo ele está abordando a definição que existe entre esses falsos professantes e um verdadeiro compromisso com o Evangelho. Agora, meus queridos, a época em que Timóteo ele está vivendo, a época em que ele está ministrando, ela está muito distante da nossa. E ainda assim, ela não é diferente. Na medida em que Timóteo ele estava operando em uma época em que os homens e as mulheres, eles estavam preparados para receber de maneira aceitável qualquer ensino falso, nós hoje precisamos nos apropriar da palavra do Senhor, para que também nós venhamos a lutar pela verdade do Evangelho. Ele quer que Timóteo assegure-se de que certos homens resistam à tentação de ensinar falsas doutrinas. E ele aborda isso aqui nesse capítulo de abertura. E ele volta a isso lá no capítulo 6, como nós veremos mais à frente, à medida que nós formos percorrendo os capítulos dessa epístola. E ele lá no verso 3 do capítulo 6, ele diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã instrução do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina piedosa, é presunçoso e não entende nada. E parafraseando essas palavras aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo: se alguém tentar ensinar alguma novidade doutrinária que não seja compatível com o ensino sólido, que emana da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, então ele é um idiota presunçoso. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Certamente não é muito politicamente correto dizer isso. Certamente não é socialmente aceitável. E, portanto, irmãos, eu quero ressaltar que essa é uma questão urgente. Essa é uma questão que era urgente nos tempos de Timóteo. E essa continua sendo uma questão urgente nos dias de hoje. E aí nós temos novidades no ensino cristão. E aí no verso 3 nós podemos notar o contexto geográfico em que as coisas estão acontecendo. E o contexto geográfico é a cidade de Éfeso. E se formos por um momento lá em Atos, capítulo 20, nós vamos encontrar ali, no registro de Lucas, a cena em que o apóstolo Paulo, tendo passado meses significativos em Éfeso, ele se despede dos anciãos daquela região. E ele diz no verso 25, agora sei que nenhum de vocês, por quem tenho pregado o reino, jamais me verá novamente. E esse é o contexto. E pense o seguinte, se você está se despedindo de alguém a quem nunca mais vai ver, a quem nunca mais você vai cumprimentar, a quem você nunca mais sabe se vai ter a oportunidade de dizer mais nada, presumivelmente você iria pensar muito nas palavras que você iria dizer àquela pessoa. E Paulo ele deve ter feito isso. E então ele diz, portanto, à luz disso, eu declaro a vocês hoje, antes de tudo, que sou inocente do sangue de todos os homens. Por quê? Pois não hesitei em anunciar-vos toda a vontade de Deus.
E aí no verso 28 e 29 de Atos 20, ele diz: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Sede pastores da igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois que eu for embora, lobos ferozes entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Meus queridos, eu fico me imaginando a grande dor que Paulo sentiu, tendo ele plantado essa igreja, tendo ele trabalhado muito e muito para vê-la de pé, ter que falar profeticamente dessa maneira e dizer: dificilmente eu estarei por perto quando aqueles se aproximarem de vocês, semelhantes a ovelhas em seu comportamento gentil e externo, ainda assim, lobos em seu desejo de arrebatá-los. E tristemente, no verso 30, nós temos o seguinte: mesmo dentre vós mesmos, homens se levantarão e distorcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. E o que Paulo está dizendo: fiquem atentos. E essa exortação, ela serve para nós hoje. Fiquem atentos. É como se Paulo estivesse falando: eu nunca parei e eu nunca vou parar de avisar vocês. E olhem, irmãos, isso não faz parte da responsabilidade de um pai? Se você é pai, se você é mãe, você sempre vai fazer isso por seus filhos. Você vai estar constantemente alertando a eles, alertando a esses que estão sob os seus cuidados. E nossos filhos, muitas vezes, demonstram se cansar das nossas advertências. Muitos dizem assim: pai, você não precisa mais falar, você já falou isso, eu já sei disso. E nós, enquanto pais, vamos falar assim: sim, eu faço, eu preciso fazer, é a minha responsabilidade fazer. E nós os alertamos muitas vezes para que eles não se envolvam com amizades erradas. Nós os advertimos sobre todos os tipos de coisas porque nós os amamos. Cuidamos deles e desejamos o melhor para eles. E Paulo, em seu ministério de apóstolo, sobre essa igreja nascente, ele fez exatamente isso. E é por isso que ele se preocupou tanto em declarar a eles toda a vontade de Deus. Agora, ao entrar nisso, nós vamos notar que o problema ou ameaça que está diante de Timóteo, enquanto ele exerce o ministério pastoral ali naquela região, é, antes de tudo, uma ameaça interna, que surge de dentro para fora. Parece que as palavras de Paulo, elas não foram suficientemente atendidas, e, portanto, surgiram dentro da comunhão aqueles que estavam fazendo exatamente o que Paulo disse que aconteceria. Ou seja, ensinando todos os tipos de coisas danosas com o propósito expresso de ter o seu próprio pequeno grupo, de ter o seu próprio pequeno rebanho. Então, meus queridos, a ameaça aqui nesse contexto era uma ameaça interna. E notem que nós não estamos seguros. A igreja precisa estar atenta. E a ameaça, ela também era intelectual. Esses indivíduos, eles eram altissonantes em suas teorias especulativas. Eles apelavam para aqueles que se consideravam um tipo de intelectualidade teológica. Aqueles que gostavam de, digamos, pepitas especiais, informações esotéricas. O pequeno ângulo da verdade que ninguém mais necessariamente se apegava ou contemplava. E aqueles cujas mentes foram reunidas dessa forma, eles foram atraídos por esses personagens, que começaram a atrair em torno de si pessoas que absorveram a confusão especulativa que eles estavam causando.
E foi a confusão, essa confusão que marcou a igreja. Uma confusão que era tanto moral, na medida em que as pessoas elas não se comportavam corretamente, quanto doutrinária, na medida em que elas não acreditavam apropriadamente. Queridos, esse é exatamente o cenário que nós temos hoje. Exatamente o mesmo cenário. E é imperativo que os homens e mulheres, eles saibam acreditar para que aprendam a se comportar. Porque com uma compreensão insuficiente da verdade, eles seriam suscetíveis ao erro. Com uma incompreensão da verdade, meus queridos, nós somos suscetíveis ao erro. E, portanto, é imperativo, como Paulo entende, que eles sejam fundamentados na sã doutrina, na palavra de Deus, a qual ele se refere no verso 10, para que eles, por sua vez, eles sejam capazes de identificar e rejeitar as alegações falsificadas dos vaidosos. Para que eles estivessem alertas o suficiente, cientes o suficiente do artigo verdadeiro, da verdade que emana da palavra de Deus, para que eles não fossem enganados por alguém que lhes oferecesse um saco de notas de R$3. Existe nota de R$3? Tem muita gente oferecendo evangelho assim, que não existe. Agora, deixa eu dar um exemplo sobre isso para vocês, irmãos. E eu quero usar crianças para dar esse exemplo. Você poderia encontrar uma criança e dar a ela R$1 milhão em dinheiro. Essa semana eu estava conversando com a Elisa sobre o presente de aniversário dela e ela me falou que queria um jogo. E eu pensei no jogo do Banco Imobiliário. E me veio à mente, né? Porque se ele dá com dinheiro, você compra e vende, né? E isso é uma forma didática até de ajudá-la, né, a administrar isso e tal. E eu pensando nisso. E aí eu pensei nesse cenário. Você pode dar, pensando no Banco Imobiliário, R$1 milhão para ela ali. E dependendo da criança, se ela for uma criança mais esperta, né, que já tem uma noçãozinha, ela pode pensar, né, que com aquele dinheiro ali, com aquele poder que você deu a ela pode ficar realmente rica. E que ela pode comprar o que ela quiser. Que ela tem a oportunidade de comprar tudo que ela quer. Mas isso só seria possível de ela pensar por causa da imaturidade que ela tem. Porque à medida que ela vai adquirindo uma maturidade, ela vai entender que aquele dinheiro é um dinheiro falso, que aquele dinheiro não vai comprar nada para ela. Que ele vai ser apenas utilizado para que ela jogue o jogo ali. Então, meus queridos, a dificuldade é que muitos estão recebendo um evangelho falsificado e estão achando que podem tudo, quando na verdade não podem. E o que Paulo ele está apontando é o seguinte: se uma congregação, se uma igreja local, ela não for instruída, regular e fielmente na verdade, então ela estará suscetível a pessoas que vêm vestidas como ovelhas. Vejam, eles não vêm um pé na porta e falam, está tudo errado, nós vamos mudar. Eles vêm de forma mansa, vestidas como ovelhas, mas com dentes de lobos ferozes. E ela será suscetível a indivíduos que surgirão muitas vezes dentro da própria igreja, da liderança da igreja, para atrair pequenos grupos atrás deles e assim arrebatar a igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Portanto, meus queridos, mais do que qualquer outra coisa em toda a igreja, é imperativo que aqueles que mencionam o nome de Cristo sejam instruídos na verdade das Escrituras. Por isso, meus queridos, é que fazemos o que nós fazemos aqui em nossa igreja. E eu não digo isso com nenhum senso de autoengrandecimento ou autofoco, porque o que nós temos vivenciado é graça de Deus. Não há mérito nenhum
em ninguém da liderança dessa igreja. É vontade do Senhor aquilo que Ele tem feito conosco. E eu louvo ao Senhor todos os dias em minhas orações por isso. Porque a gente vem para cá, o pastor Daniel vai sair de férias agora mês que vem. Eu tenho certeza que se Deus me der uma doença e eu tiver que ficar afastado, esse púlpito aqui estará entregue na mão de homens piedosos que pregarão a verdade para vocês. E isso não é mérito nosso, é mérito do Senhor, que tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é por isso, meus queridos, que nós buscamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, examinando as Escrituras sistematicamente. E eu sei que isso não é tão dramático. Eu sei que isso não é atrativo. Eu sei que isso não é excitante para as pessoas, tanto quanto poderia ser. Porque se fôssemos abordar assuntos de interesses das pessoas por semana, e aí nós poderíamos abordar como ficar rico à luz da Bíblia, congresso 3 dias de milagres, Deus vai te honrar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você não vai passar por provação na sua vida. Jesus te ama, independente de como você é, continue do jeito que você está, Ele te ama. Passos para ter uma semana vitoriosa. Queridos, eu poderia encher as mentes de vocês com todos os tipos de fantasias que vocês quisessem. Não seria difícil para mim fazer isso. Não seria difícil para o pastor Daniel. Eu poderia contar muitas histórias para vocês, com senso de humor. E nós poderíamos ter o melhor momento das nossas vidas, domingo após domingo. Mas nós não fazemos isso, irmãos. E nós não vamos começar. Porque é imperativo que seja ensinado a essa e a próxima geração a se apegar às coisas de Cristo, sendo fundamentadas na verdade da palavra de Deus. E essa é a grande e urgente preocupação do apóstolo Paulo ao escrever todas essas 3 cartas, e expressamente essa primeira carta que nós estamos lendo. Porque era uma época em que a mitologia era desenfreada. Foi uma época em que o materialismo ele era ruinoso. Vai vendo aí, irmãos, se eu estou falando alguma coisa distante de nós. E nós vamos ver isso à medida que nós vamos caminhando na exposição de 1 Timóteo. Portanto, a atualidade dessa carta ela é inquestionável para a igreja de nossos dias, dada a condição do evangelicalismo contemporâneo. Enquanto eu olho ao redor, irmãos, sinceramente, eu fico impressionado com a confusão predominante nas mentes de homens e mulheres que deveriam ter se tornado professores a essa altura da sua caminhada, mas que são suscetíveis a todos os tipos de bobagens ilusórias. Portanto, nós devemos sempre orar a Deus para que, quando lemos nossas Bíblias, quando somos instruídos nas Escrituras, sejamos capacitados pelo Espírito de Deus, que nos conduz a toda a verdade, para que nos tornemos homens e mulheres do livro. Era um aviso necessário nos dias de Timóteo. É um aviso necessário em nossos dias na era moderna, para nos proteger contra as novidades do ensino cristão. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos aqui uma cadeia de comando. E é interessante olharmos isso. E eu quero apenas traçar uma linha através desses 11 versículos. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, e que vocês vão notar, é que existe uma cadeia de comando aqui no texto. E nós vemos isso ser trazido à tona em algumas partes aqui. Porque Paulo, ele quer que Timóteo, e por sua vez a igreja que ele pastoreia, entendam que, como resultado do mandamento de Deus, Paulo é um apóstolo.
E por que será que Paulo quer isso? Quer que a igreja entenda isso? Quer que Timóteo entenda isso? Irmãos, quando nós vemos Coríntios, Paulo ele é o tempo todo atacado, como se ele fosse um apóstolo falso. E Paulo ele está trazendo para ele aqui uma prerrogativa. Paulo ele não é auto-intitulado um apóstolo, como nós vemos hoje aos montes aqui. O apóstolo ele não é algo inventado por um indivíduo. Eu não posso chegar aqui amanhã e falar assim, a partir de hoje, meus irmãos, eu sou um apóstolo. Vou trazer o apóstolo tal para ele me consagrar aqui, e a partir de hoje eu sou apóstolo, tenho pastor. Isso é antibíblico, irmãos. Não é que Paulo se ofereceu para isso, e, portanto, ele foi incluído no grupo apostólico. Não, ele sabia que ele havia sido adicionado ao grupo apostólico como resultado da graciosa ordem do Senhor Jesus. E é por isso que em Atos capítulo 9, quando lemos a história ali, a palavra de Deus para Ananias, que está ajudando Paulo no momento da sua conversão, é a seguinte: eu quero que você cuide desse tal Saulo de Tarso, porque ele é meu instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios. É o apostolado nas Escrituras em sua referência central e exclusiva. Porque a palavra aposteló, que na verdade é um verbo, ela significa enviar, remeter. E é usado de várias maneiras para aqueles que estiverem envolvidos, por exemplo, em empreendimentos missionários, ou que foram enviados pela igreja. Mas a palavra apóstolos, que é derivada desse verbo aposteló, refere-se a um grupo pequeno, definitivo e único de indivíduos que foram escolhidos, que foram chamados e enviados por Cristo, que foram testemunhas de Cristo, do Cristo ressurreto, que foram dotados em medida especial do Espírito Santo, cuja obra foi confirmada por sinais e maravilhas, cuja obra se estendeu à totalidade da igreja, e receberam a comissão para exercer o apostolado diretamente da parte de Deus. É por isso, irmãos, que hoje não existem mais apóstolos. E Paulo diz: eis-me aqui, um apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E a palavra ali é uma palavra de certeza. E ele está falando da transformação que ocorreu em sua vida e na vida de outros que são redimidos pela mão estendida de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade de Paulo, então, ela é a autoridade delegada pelo próprio Cristo, meus irmãos. E é vital que nós entendamos isso. E por que isso é vital? A autoridade do apóstolo era a autoridade delegada pelo cabeça da igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. A mensagem do apóstolo, a mensagem de Paulo, é a mensagem de Cristo. Portanto, nós não podemos permitir nem aceitar a linha de pensamento de parte dos cristãos de hoje que dizem: bem, eu estou preparado para aceitar as palavras de Jesus, mas não estou preparado para aceitar as palavras de Paulo. As palavras de Cristo e as palavras de Paulo possuem a mesma autoridade. E assim a linha de comando vai de Deus para Paulo e de Paulo para Timóteo, como nós vemos aí no verso 2. E Timóteo, ele é o seu filho espiritual, a quem ele se dirigiu com ternura, enquanto ele orava sobre ele a respeito do favor imerecido de Deus, meus irmãos. E é como nós cantamos aqui, é graça. O favor imerecido de Deus é graça. E a eterna compaixão de Deus, que é misericórdia. E todos os benefícios e bênçãos da reconciliação, que é esse shalom, essa paz que o texto nos diz. Porque a paz em Cristo é a paz em meio à guerra, irmãos.
É você estar no meio de um bombardeio e estar em paz. Essa que é a paz de Cristo. É paz em meio à guerra. Não é a paz como o mundo a dá, mas é a paz que o nosso Senhor nos dá. E tendo dito isso, Paulo diz: como insisti com você quando fui para a Macedônia, quero dizer-lhe novamente. É isso que eu quero que você faça, Timóteo. Eu quero que você fique aí, fique em Éfeso. E agora é interessante, e eu não sei, irmãos, eu acho que não tem como saber isso. O que levou Paulo a falar dessa maneira com Timóteo? Talvez Timóteo, por causa da sua timidez, das suas dificuldades, ele pensasse que essa perspectiva de lidar com todas essas pessoas selvagens, esses lobos, vorazes e assustadores, talvez causasse nele algum tipo de pânico, de medo, e ele pensasse em fugir daquela situação. Talvez alguém tenha vindo de outra área e dito a ele: Timóteo, há um lugar em uma igreja tranquila para você pastorear. Lá nós não temos esses lobos vorazes que tem aí em Éfeso. E se você vier para cá, então você poderia ter um ministério pastoral maravilhoso, com tranquilidade. Talvez isso estivesse na mente dele, irmãos. Mas Paulo, ele não deixa Timóteo escapar. Ele diz: Timóteo, é isso que você precisa fazer. Você precisa ficar em Éfeso. E mais tarde, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, ele diz: eu quero que você fique aí. Eu quero que você suporte dificuldades. Eu quero que você mantenha sua cabeça. Eu quero que você faça o trabalho de um evangelista. E eu quero que você cumpra todos os deveres do seu ministério. Agora, meus queridos, eu acho que há grandes vantagens em apenas ficar nos lugares. Porque quanto mais tempo você fica em um lugar, e isso não é um apelo para que vocês me mantenham aqui muito tempo, mas enquanto você fica em um lugar, as pessoas conhecem o bom, o mal e o feio que nós temos. E eu quero dizer o seguinte: se você fica muito tempo no lugar, você é notícia velha. Contando que você fique em casa. Você pode ser, por exemplo, o Daniel. Quando viaja para onde quer que você vá, supervisionar as lojas que você toma conta no seu trabalho. Mas quando você chega em casa, você é o papai. Você é notícia velha. Não é que eles desrespeitam você, mas eles estão apenas confortáveis e seguros com a sua presença. E há um grande benefício associado a isso. Especialmente quando os líderes pastorais, eles entendem as diretrizes claras que eles receberam da palavra de Deus. Agora, no caso de Timóteo, a razão pela qual Paulo exigiu que ele ficasse lá em Éfeso foi para que nessa cadeia de comando, o próprio Timóteo também começasse a dar alguns comandos. Ou seja, no verso 3, para ordenar a certos homens que não ensinem falsas doutrinas. Para ordenar a esses homens que eles não mais façam isso. Ele não está dizendo, certifique-se de que essas pessoas não comecem. Ele está dizendo, é melhor você garantir que elas parem. Já havia começado, irmãos. Eles já estavam começando a se infiltrar na congregação com uma noção disso, uma ideia daquilo,
um grupinho aqui, o outro grupinho ali. Era muito sutil. E ele diz: quero que você fique em Éfeso e que vá e comande certos homens. E agora está claro que Paulo ele sabia quem eram esses certos homens. Antes do capítulo terminar, ele menciona 2 deles lá na frente. E seja o que for que ele diz, agora, né, há certos homens, pelo menos entre parênteses, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu sei quem eles são e vocês sabem quem eles são. E eu quero que você vá lá, e eu quero que você ordene a eles, que você diga a eles, que não ensinem mais doutrinas falsas. Esses indivíduos, irmãos, ficaram preocupados com mitos e com genealogias intermináveis. Isso se tornou o foco deles. E porque esse se tornou o foco deles, as questões centrais da fé, elas se tornaram periféricas, porque as questões periféricas, elas se tornaram centrais. E é um risco que nós podemos correr. E se o povo de Deus não tiver a mente ocupada com as grandes verdades do Evangelho, vai ficar suscetível a todo tipo de ideias tolas. É a maturidade que impede a criança de fugir com o estranho, não é mesmo? Então, para as crianças, você diz: olha, o estranho pode vir e tentar te enganar. Ele pode tentar te levar para longe do papai. E ele pode fazer aquilo, pode fazer isso, ele pode fazer inúmeras coisas que são ruins. Então fique atento para você não ser enganado por essas pessoas. Não aceite bala. Não aceite coisas que são agradáveis a você. Agora, dificilmente um pai que tem um filho de 27 anos, por exemplo, que ainda mora na sua casa, vai dizer esse tipo de coisa a esse jovem. Por quê? Porque, na concepção desses pais, esse jovem de 27 anos, ele já chegou a uma maturidade. Ele está ciente da verdade, ele está ciente dos riscos, das coisas que podem acontecer. Há uma condição de tranquilidade nos pais com o filho dessa idade, de que ele sabe reconhecer os perigos que estão ao seu redor. Mas essas pessoas a quem Timóteo estava ministrando, elas eram suscetíveis a toda essa confusão. E as pessoas que os ensinavam se perdiam em palavras sem fim. Eles estavam cheios de conversas sem sentido. Eles queriam ser professores, mas eles não sabiam o que eles estavam falando. E não é isso que o verso 7 nos diz aí? Eles querem ser mestres da lei, mas não sabem do que estão falando. Querem ser professores, mas eles não sabem o que professam. Eles querem ser dogmáticos, mas eles não sabem nada sobre dogmática. Eles enchem o quadro negro de gráficos, diagramas, símbolos, teorias, triângulos, estrelas, glória, sabe-se lá mais o quê? E as pessoas tolas, elas estão sentadas debaixo desse quadro negro, dizendo: uau, isso é fantástico. Caramba, isso é uma nova revelação. Pessoas tolas sempre irão fazer isso, irmãos. Por isso nós devemos buscar a sabedoria do alto. E nós somos, por natureza, pessoas tolas. Todos nós, como pessoas tolas, nos desviamos.
Nós viramos cada um de nós para o lado que nós queremos, para o nosso próprio caminho. E a menos que as nossas mentes elas sejam constrangidas pela verdade, assim que os meus ouvidos coçarem, eu irei procurar alguém para me coçar atrás das orelhas em relação a coisas que me agradem. E amados, percebem o que foi necessário, por exemplo, na cidade de Éfeso? Quanto tempo depois disso houve caos e destruição, onde antes havia uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo? Paulo dá algumas pistas sobre as características dessa falsa doutrina. Existe uma linha de estudiosos que pensam que era voltado para o mau uso da lei, especificamente. Outros pensam que seria um liberalismo, algo que viria corromper a igreja. Eu penso que há um equilíbrio de coisas aqui que estão acontecendo nesse contexto. E aí, Paulo, ele vai dizer aqui, a partir do verso 8, a respeito da lei. E como a lei ela tem sido deturpada em nossos dias, o mau entendimento da lei tem tirado muitos cristãos do rumo certo. No verso 4, o apóstolo ele menciona fábulas e genealogias. A forma como essa doutrina aborda a lei, ela é oposta ao que o evangelho requer. Ela leva a errar o alvo e conduz as pessoas para longe da verdade do evangelho. Não edifica, não promove, mas destrói. Isso pode, durante muito tempo, passar desapercebido, tanto aos novos na fé, quanto aos mais maduros. O efeito destrutivo, ele é secreto e ele é sorrateiro. Ele vai acontecendo aos poucos. E ele vai se expandindo lentamente como uma infecção cancerígena. Por isso é preciso enfrentar essa doutrina abertamente e com a autoridade do Senhor. E Paulo, ele é categórico em dizer que os falsos mestres, eles não entendem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais eles fazem ousadas asseverações, aí no verso 7. Os judaizantes, eles declararam que aqueles que não guardavam a lei, eles não podiam ser salvos. Eles falavam esse tipo de coisa. E ainda hoje, irmãos, muitos alegam que quem não for batizado, que não guardar o sábado, não frequentar esta ou aquela igreja, não fizer penitência ou boas obras, não pode ser salvo. E esse é um terrível engano. As boas obras, elas não são a causa da salvação, mas a sua consequência. Não guardamos a lei para sermos salvos. É impossível ao ser humano. Mas porque fomos salvos pela graça. Fomos salvos pelos méritos de Cristo que guardou toda a lei. Ele foi obediente até morte de cruz. Uma pessoa, ela não se torna cristã por fazer boas obras, mas faz boas obras por ser cristã. Todo que se coloca debaixo da lei está sob a maldição da lei. A lei condena à morte aqueles que falham em observar os seus preceitos. Uma vez que nenhum ser humano ele é capaz de guardar a lei, todos estão condenados à morte. Cristo, porém, meus queridos, ele redime da maldição da lei aqueles que creem no seu nome, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. A ele toda a glória, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos a função da lei. E eu quero tratar um pouquinho disso nessa caminhada final do sermão com os irmãos.
Os falsos mestres, eles usavam a lei como um escudo para se defenderem. Eles usavam a lei para corromper a sã doutrina. Eles faziam propaganda de si mesmos como mestres da lei, quando na verdade eles eram ignorantes. Esses falsos mestres, eles eram como os escribas e os fariseus, que acrescentavam à lei de Deus uma infinidade de tradições humanas. E assim a anulavam. E Paulo, então, ele aproveita o ensejo para falar sobre o uso correto da lei. E um ponto importante é que a lei, meus queridos, ela é boa em si mesma. O verso 8 diz: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei, ela nunca esteve em oposição ao evangelho. Alguns dizem, ali era o tempo da lei, hoje vivemos no tempo da graça. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Meus queridos, a lei é boa, santa, justa e espiritual. E a lei é como um pedagogo que leva a Cristo. O fim da lei é Cristo. O seu propósito não é nos salvar, mas revelar o nosso pecado. Revelar o quão necessário é que sejamos salvos por Cristo. O seu propósito não é nos levar para o céu, mas é nos levar a Cristo. Lutero, ele disse que a lei tinha dois propósitos: político ou civil e teológico ou espiritual. A lei foi dada tanto para coibir os não civilizados, como para ser um martelo, para esmagar a retidão própria dos seres humanos. A lei tanto preserva a raça humana da degradação generalizada, como produz um forte senso de desespero no pecador, a ponto de desejar a graça de Deus. Você não é a menina dos olhos de Deus. Você não é ouro puro de Ofir. Você é um miserável pecador que carece da graça do nosso Salvador Jesus. O mundo diz que você é isso tudo. O mundo diz que você é a última bolacha do pacote. Nós somos pecadores depravados que necessitamos da graça de Deus. Que necessitamos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós não vermos a nossa escuridão, nós não vamos conseguir ver a luz que emana de Cristo. Quanto mais fundo nós vamos, vendo os nossos pecados, mais nós contemplamos a glória do nosso Salvador. Mais nós amamos aquilo que Ele fez no Calvário. Mais nós valorizamos aquilo que Ele fez ao morrer naquela cruz. E além, irmãos, desses dois propósitos que Lutero cita aqui, ou seja, a lei, e isso é como um terceiro propósito, ela tem lugar entre os crentes, em cujo coração o Espírito de Deus já vive e reina. E assim, meus queridos, as três funções da lei são o seguinte: punitiva, ou seja, condenar os pecadores e levá-los a Cristo; intimidadora, ou seja, a lei ela refreia os malfeitores; e em especial a lei ela é educativa, porque ela ensina e ela exorta os crentes. Outro ponto importante é que a lei ela não produz justiça pessoal. O verso 9 nos diz: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. A lei, meus queridos, ela não é para os justos, mas para os pecadores. A lei lida com pecadores. É para os transgressores que a lei ela é promulgada. Um justo, ele não precisaria da sentença condenatória da lei. Porém, a Bíblia nos diz que não há um justo sequer.
Todos os homens são transgressores. Todos os homens pecaram. Por isso a lei é aplicada a todos. E todos estão debaixo da lei. O que Paulo está ensinando é o mesmo que Jesus ensinou quando ele disse que os sãos é que não precisam de médico, e sim os doentes. E mais, ele diz, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Não é, irmãos, que existam pessoas sãs e pessoas doentes. Existem sim pessoas que acreditam que são sãs e outras que se reconhecem como doentes. Não existem pessoas justas. Existem pessoas que se julgam justas aos próprios olhos. Justo é aquele que foi justificado por Deus com base na justiça de Cristo a ele imputada. Nossa justiça não vem de nós mesmos, mas a justiça do justo que foi imputada a nós, que somos injustos. Outro ponto é que a lei, ela desnuda o pecador e revela a gravidade dos seus pecados. No verso 10, nós temos aí impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Um dos maiores propósitos da lei é levar os pecadores ao ponto de que eles se sintam completamente quebrantados sob o peso esmagador de seus pecados. O propósito da lei, meus queridos, é revelar o pecado e não tirá-lo. A lei é como se fosse uma lanterna. Ela ilumina o obstáculo, mas ela não retira o obstáculo da sua frente. É como se fosse uma ressonância magnética. Alguém aqui já fez ressonância magnética? Mostra a lesão que você tem, mas não trata essa lesão. É como... E eu pensei no pastor Daniel aqui para essa ilustração aqui. É como se fosse o prumo daquela pessoa que está construindo um pedreiro ali. Que mostra muitas vezes que a parede está meio tortinha, igual aqui, eu acho que foi o Emerson que falou que nós precisamos de um prumo aqui para acertar a janela, né, para alinhar. O prumo vai mostrar aquela imperfeição, mas não vai tirar, ele não vai consertar. Meus queridos, é como um espelho, a lei é como um espelho que revela a sujeira do nosso rosto. Mas não elimina essa sujeira, não é uma água para lavar essa sujeira. Quando nos colocamos diante do espelho da lei, nós enxergamos a malignidade do pecado. Paulo traz aqui o que podemos dizer que seria uma lista de pecados terríveis. E nós temos esses pecados mencionados em outros textos, como Romanos, capítulo 1, Gálatas, capítulo 5, 2 Timóteo também. E essa lista é como se fosse um desdobramento das proibições divinas contidas na tábua da lei, das tábuas da lei, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles estão divididos, irmãos, em 2 seções. Os 4 primeiros mandamentos são em relação a Deus. É como se fosse um relacionamento vertical. E os outros 6 mandamentos, eles são um relacionamento na horizontal, ou seja, em relação ao próximo. Então, nós precisamos entender essas coisas. E ele diz assim, transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, cometem pecado diretamente contra Deus. Por isso, esses estão ligados à primeira tábua da lei. Já esses que ele cita, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos e perjuros, eles cometem pecados contra o próximo. E, portanto, eles estão ligados à segunda tábua da lei, nessa divisão. Então, vamos entender um pouquinho o que significa esses transgressores, esses rebeldes, por exemplo. Os transgressores, eles são aqueles que conhecem as leis e as violam deliberadamente. Enquanto os rebeldes, eles são os indivíduos que são ingovernáveis.
eles são insubordinados. Eles negam-se a aceitar e obedecer qualquer autoridade. Já os irreverentes e os pecadores aqui, no que diz respeito aos irreverentes, eles são aqueles que professam a irreligião absoluta e ativa, cujo espírito desafia Deus. É o ateu dos nossos dias. Já, irmãos, os pecadores são aqueles que perderam todas as suas referências morais. Ímpios e profanos. Os ímpios, eles não são apenas transgressores da lei, mas são aqueles que violam o mais santo e o mais decente na vida. Já os profanos, eles são aqueles que profanam as coisas sagradas e eles desrespeitam toda forma de adoração a Deus. Parricidas e matricidas é um pecado relacionado à quebra do 5º mandamento. Tanto parricidas quanto matricidas são filhos e filhas que perderam toda a gratidão e todo o seu respeito pelos pais a ponto de agredi-los e até matá-los. Homicidas. Os homicidas, eles são assassinos de homens. E isso inclui não somente o ato de matar, como nós vimos aqui de manhã, mas também o de odiar. E esse pecado, ele está relacionado à quebra do 6º mandamento. Impuros e sodomitas. Os impuros são aqueles que se entregam a todo tipo de impureza sexual. Já os sodomitas referem-se aos homossexuais. E essa palavra, ela só aparece aqui, aparece em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. É uma combinação da palavra grega arsen, que é macho, e koite, que é cama, ou koitemai, que é deitar-se. E provavelmente aqui faz uma alusão, uma referência a Levítico 18, 22. Lá o texto nos diz, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Então esse pecado, ele está relacionado à quebra do 7º mandamento. Raptores de homens. Os raptores de homens, eles são aqueles culpados do mais sórdido tipo de roubo. Significa, no contexto lá, sequestradores de escravos, que era algo comum ali. Você já roubava e ainda roubava um ser humano. Hoje, são esses que sequestram pessoas no nosso tempo. E esse pecado, ele está relacionado à quebra do 8º mandamento. Mentirosos e perjuros. Os mentirosos são aqueles que não hesitam em mentir. E eles fazem isso com propósitos desonestos. Já perjuros são aqueles que dão um falso testemunho contra o próximo. E aí, irmãos, tem uma expressão aqui que é fantástica e de suma importância para nós. Tudo o que opõe à sã doutrina. Esse pecado, ele engloba a quebra de todos os mandamentos. A expressão, ela inclui os demais pecados, independente de serem explícitos ou ocultos, irmãos. De ação rápida ou lenta em destruir. Grandes ou pequenos à luz da sociedade. A sã doutrina produz e mantém a saúde da igreja. A sã doutrina produz e mantém a saúde de cada cristão. O entendimento correto nos leva a uma prática correta. O entendimento incorreto nos leva a uma prática incorreta. Eu não posso dizer que creio uma coisa e viva diferente. Quem aceita a sã doutrina, ele é curado e protegido da heresia e dos pecados resultantes que destroem o ser humano de modo sorrateiro e lento, como se fosse uma infecção cancerígena. O 10º mandamento, meus queridos, que proíbe a cobiça, e domingo que vem, se assim o Senhor permitir, nós estaremos estudando sobre a cobiça. Talvez não esteja incluído aqui na lista de Paulo por ser um pecado de pensamento e de desejos.
não de palavras e ações e obras. E por último, irmãos, a lei ela está em harmonia com o ensino do Evangelho. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Assim nos diz o verso 11. A lei trata da sã doutrina. Portanto, meus amados, aqueles que se opõem à sã doutrina estão transgredindo a lei. A sã doutrina que a lei defende é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, como o texto nos diz. A lei e o Evangelho não estão em conflito, eles se complementam. A lei é a preparação, o Evangelho é a consumação. A lei revela a ira de Deus como sua justiça vingativa. Mas o Evangelho, ele revela a glória de Deus como uma justiça, com a sua justiça reconciliadora. Visto que ele concede ao pecador participação em Cristo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero que fique na mente de vocês nessa noite que o único antídoto contra as enfermidades produzidas pelas heresias, pelo falso ensino, é o remédio da sã doutrina, é o Evangelho da glória de Deus. Não existe outra fonte, não existe outro recurso. O Evangelho da glória do Deus bendito. Isso naquele tempo e isso nos dias atuais. Os padrões morais do Evangelho não diferem dos padrões morais da lei. Nós não devemos imaginar que por termos abraçado o Evangelho, nós podemos agora repudiar a lei. E, infelizmente, uma gama de cristãos fazem isso em nossos dias. Se dizem cristãos, mas vivem tudo isso que nós temos lido aqui. Vidas imorais, profanas. Pessoas que dizem adorar a Deus, mas eles estão profanando a Deus. Porque se dizem alcançados pela graça, mas não vivem debaixo da lei, sendo limitados pela lei de Deus. É certo que a lei ela é impotente para nos salvar. Romanos 8:3 diz isso. E que nós fomos libertados da condenação da lei, de modo que, nesse sentido, nós não mais estamos sob a lei. Mas Deus, Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. E agora, Ele coloca o Seu Espírito Santo dentro de nós, para que as justas exigências da lei sejam plenamente satisfeitas em nós. Meus queridos, tem pessoas que buscam o Espírito Santo por milagres, piruetas, cambalhotas, mas a principal função do Espírito Santo é nos conformar à imagem de Cristo. E Ele foi obediente à lei. Ele fez a vontade do Pai. Se me ama, guardai os meus mandamentos. E a minha oração, meus queridos, é para que Deus, Ele escreva a sua palavra nos nossos corações. Que Ele salve-nos dos absurdos especulativos de nossos dias. Que Ele faça de nós, homens e mulheres, que compreendam a sua verdade. Que Cristo Ele se manifeste, tornando puros os nossos corações e esteja presente na clareza das nossas consciências, na sinceridade da nossa fé e nas expressões de amor genuíno. Que Ele faça da Igreja Batista Reformada em Colina de Laranjeiras, para a sua glória, uma comunidade que é permeada pelo amor de Jesus Cristo, de modo que os oprimidos, os cansados, os quebrantados, os culpados, os pervertidos, os adúlteros e todos os que reconhecem sua perdição, eles possam ser atraídos para o amor do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor esteja conosco. Eu quero pedir você se colocar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus,
que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, ela repouse e permaneça sobre cada um de nós, hoje e para sempre, meus irmãos. Vamos orar. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pelo confronto que nós enfrentamos nesse dia. Obrigado, Senhor, pelo confronto que eu enfrentei em particular, ó Deus, ao preparar esse sermão. Pai, que a sua igreja ela seja edificada, que o Senhor continue esse trabalho, Senhor, nos nossos corações, que nós saiamos daqui, Senhor, diferentes da maneira como nós entramos, que nós saiamos daqui, Senhor Jesus, buscando mais e mais ao Senhor, que nós vejamos, ó Deus, o tamanho da sua majestade, da sua glória, que nós possamos correr para os seus pés, Senhor, arrependidos dos nossos pecados, agradecidos, meu Deus, por tamanho amor que o Senhor derramou sobre o teu povo. Senhor, nós não merecemos, Deus, nós não merecemos, mas aprove ao Senhor desde antes da fundação do mundo, Senhor, orquestrar todas as coisas. E como é bom sabermos que o Senhor, ó Deus, está no controle. Como é bom saber, Senhor Jesus, que hoje nós temos paz com o Senhor. Como é bom saber, Senhor Jesus, apesar de muitas vezes nos sentirmos constrangidos, de sabermos que o Senhor habita dentro de nós, que ainda somos habitados, ó Deus, por uma natureza, Senhor, por um velho homem, que a todo momento luta, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a vencer dia após dia essa batalha, Senhor, da nossa carne contra o nosso espírito. Que o seu Espírito esteja sobre nós, que nós estejamos cheios do Espírito para vencermos essa batalha dia após dia, Senhor, contra a nossa carne, contra o mundo, contra Satanás. Pai bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alertou mais uma vez essa noite contra os perigos que podem surgir no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a mergulharmos na sua verdade, a valorizarmos cada momento que temos, ó Senhor Jesus, para ouvir a tua voz, seja nos momentos em que temos de leitura com a tua palavra, de meditação, Senhor, nos nossos momentos de oração, nos momentos em que temos comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Ajuda-nos a priorizar essas coisas, Senhor, para crescermos, para amadurecermos, para não sermos imaturos na fé. Ajuda-nos, Senhor. A tua palavra nos diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer, Pai. E é verdade, Jesus. Pai querido, dai-nos uma semana na tua presença, Senhor. Essa é a maior bênção, é a maior vitória, Senhor Jesus, que nós podemos receber. Estarmos, Senhor Jesus, em comunhão com o Senhor. Estarmos ansiosos, Senhor, por orar, por conversar contigo. Confortados, ó Deus, e confiantes de que o Senhor resolverá e nos dará sabedoria para enfrentarmos as dificuldades que vão surgir ao longo dessa semana. Obrigado, Senhor, porque nós temos verdadeiramente essa paz pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês.